E aí, já tirou foto hoje? Fala pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do meu canal. Esse aqui é o Seja Fotógrafo, um canal para iniciantes na fotografia. No primeiro vídeo a gente falou sobre fotometria. Vou colocar aqui em cima para vocês poderem olhar o básico da fotometria, o que é a fotometria. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro componente da fotometria que eu considero importante, que é o diafragma. Mas antes, lembra de dar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa a notificação para você receber sempre que eu colocar um vídeo novo. O diafragma, ele é o queridinho dos fotógrafos, porque ele faz aquele efeito bonito de desfoque que muita gente procura, principalmente quando vai fazer retrato. Sabe quando a gente tem um primeiro plano focado e aquele fundo desfocado atrás, um bokeh, quando tem aquelas luzinhas, né, redondinhas, desfocadas? O diafragma ele é muito importante para isso. E ele ajuda na fotometria a fazer entrar mais luz ou menos luz no sensor da câmera. O diafragma é o famoso F. Quando você abre lá o visor da sua câmera, você vê lá o F que começa, né, normalmente em 3.5 quando você tem a lente do kit, né? Tem outros que tem outras lentes que têm Fs menores, e você vai até o F22, F32, dependendo da lente também. O diafragma é um componente da lente que faz entrar mais luz ou menos luz. Então ele abre e fecha. Então ele abre e fecha. Então ele abre e fecha. Quando você tem um F baixo, né, um F 1.8, 1.4, né, você está abrindo a lente, está entrando mais luz. Quando você tem um F alto, lá para cima, F18, F20, 22, você está fechando o diafragma e por isso você tem menos luz. E qual é o resultado disso? A função do diafragma, além de fazer entrar mais luz e menos luz, é você aumentar ou diminuir a profundidade de campo. Quando você tem um F baixo, portanto, quando você abre o diafragma, você tem o primeiro plano normalmente focado e o desfoque do fundo. A profundidade de campo fica muito reduzida. Quando você aumenta o F, portanto, você fecha o diafragma, você consegue ter mais profundidade de campo. Então você tem mais foco, né? Você tem o primeiro plano em foco, mas você também consegue mostrar mais o segundo, terceiro plano da imagem, ok? É por isso, por exemplo, que todo mundo procura, né, logo que está começando na fotografia, a comprar a famosa cinquentinha, a 50mm, que normalmente é 1.8, né? Eu tenho aqui, por exemplo, da Canon, a 50mm 1.4, né? Ela me dá um desfoque muito grande, né? Porque o F dela, ele é muito pequenininho. A gente consegue abrir bastante o diafragma e fazer um desfoque no fundo muito grande. É muito legal, vale a pena, e a gente tem que treinar algumas coisas, porque às vezes a gente não tem uma 50mm, tem só a lente do kit, mas mesmo assim tem um macete para fazer o desfoque. Vamos aprender? Então o que a gente vai fazer como teste? Muito parecido com o que eu fiz na aula de fotometria. A gente vai colocar no modo de abertura, é o AV na Canon ou o modo A na Nikon. Nesse modo, a câmera ela escolhe a velocidade do obturador e o ISO para conseguir fazer a fotometria correta. Você só precisa colocar a abertura que você quer. Então a gente vai tirar fotos. Eu vou fazer isso aqui com o meu Koala, que já está, né, vai aparecer sempre aqui. Eu vou colocar em várias aberturas diferentes. A gente vai começar em 1.4 e depois eu vou subindo, né, 3.2, 5.6, 8, 11 e tal, para a gente ver como é que o primeiro plano ele vai ficando primeiro muito em evidência o fundo desfocado e depois como que o fundo vai começando a aparecer nas fotos. Vamos fazer isso? Então vamos lá, olha só. Repara nessa foto, ela está em 1.4. Repara como ela está bem desfocada no fundo, né? Então o gatinho que está lá atrás, ele quase não aparece, está bem borrado. Depois eu coloquei a câmera em 5.6 na abertura. E repara que a gente já tem uma outra imagem, o gatinho, né, ele começando a aparecer. Agora a gente tem a foto em f8. Essa abertura, normalmente nas câmeras, ela é o ponto de maior definição da lente, tá? Onde a gente consegue, né, a melhor nitidez. Agora uma foto em f11. E agora eu vou colocar no último diafragma possível, que é o F22.
Reparem só na imagem como a gente consegue ter, né, o fundo agora bem mais focado. Viram, pessoal? O diafragma é uma parte importante do componente criativo da fotografia. Essa coisa do fundo desfocado é muito utilizada em retratos, né? E os planos mais abertos, né, são muito usados, por exemplo, em fotos de paisagem, onde você tem bastante foco, né, em todas as profundidades da cena. Então, depende muito do que você quer fazer, de qual é a sua proposta de fotografia, e acaba ficando muito legal. Uma coisa importante também, pessoal, é a distância que o objeto está da lente. Quanto mais perto, né, o objeto tiver, e quanto mais longe tiver o fundo, mais desfocado vai ficar esse fundo, né? Não é à toa, por exemplo, que na 1855, que é a lente do nosso kit, né, que vem normalmente com a câmera, você tem que colocar uma abertura a mínima possível e colocar a lente no 55. E aí você consegue ali no 5.6 fazer o desfoque só se o objeto estiver muito na frente e o fundo lá atrás. E aí você vai conseguir fazer um desfoque, senão é muito complicado desfocar com ela. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai falar sobre o obturador, uma outra parte muito importante, ainda mais para quem gosta de tirar fotos com movimento, né? Eu faço algumas fotos dessas, vou colocar aqui para vocês verem algumas enquanto eu estou falando. Então é isso. Curtam o vídeo, por favor. Ativem as notificações, comentem aqui se vocês gostaram e se inscrevam no canal para receber mais vídeos sobre fotografia. Um abraço e boas fotos!